Fala galera, tá começando mais um. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso, é tudo futebol. Eu sou o Roger Galvão e eles estão deixando a gente sonhar. Eu sou o Boim e tem que ter raiva dessa porra do Corinthians. Meu nome é Marcelo Eduardo Vulgo Garça. Ó, o Coringão voltou, Boim. O seu terror tá de volta, Boim. Freguês. Galera, hoje é dia do pós-jogo, estamos gravando na sequência aqui de Corinthians 1, Palmeiras 0. Vamos fazer aquela resenha, vamos só soltar a vinheta. Antes da gente começar o papo aqui, eu quero pedir uma ajuda para você. Eu estou vendo que o número de likes está aumentando um pouco, mas eu preciso de mais. Eu preciso da ajuda de vocês, que deixem o like no vídeo, se inscreva no canal. Estamos chegando em 100, estamos quase chegando em 100 inscritos, o que é uma alegria muito grande para a gente, porque é um crescimento orgânico. E como que você pode ajudar? Principalmente, cara, comenta nos vídeos. Isso mostra para o algoritmo que o conteúdo é relevante para quem gosta de futebol e ele entrega para mais pessoas. E com isso, mais gente vem chegando aqui para a resenha, para o nosso bate-papo. Tá certo? Estou contando com vocês. Acabou de acabar, né, faz algumas horinhas, poucas horas aí, Corinthians 1, Palmeiras 0. Eu quero começar ouvindo a opinião do Boim, do jogo. Como que você avalia o jogo, o campeonato, projeção, a gente faz mais para frente. Vamos começar primeiro avaliando o que aconteceu. Foi um jogo bastante truncado, sem grandes chances, né? Acho que difícil, como todos imaginávamos que seria. Eu acho que o Palmeiras tinha que entrar mais com uma garra assim para aproveitar talvez um momento um pouquinho mais de pressão do Corinthians com a eliminação da Libertadores, vir e dar na cara mesmo sem dó para os caras se desestabilizarem e a gente fazer esse resultado no primeiro jogo. Então tinha que entrar parecendo que fosse uma final de Libertadores, com tudo, mordendo até o final. E pareceu que ia ser no começo, até os 10 primeiros minutos, o Palmeiras mordeu bastante lá, mas aí depois o Corinthians se achou, começou a sair melhor da pressão, o Palmeiras também diminuiu a pressão, e aí foi um jogo com poucas chances de gol, acho que no primeiro tempo teve uma ou duas do Palmeiras, o Corinthians estava jogando no que se esperava mesmo, para não perder esse primeiro jogo, ficar vivo para o segundo, e jogando por uma bola. E aí no que se menos esperava, né? Nosso Richard Rios entrega de Eu ia novo. perguntar dele, estava esperando, eu ia falar dele. Zero novidades, esse bosta. Tomara que se desgaste bastante para o segundo jogo, no jogo contra a Colômbia, ou se contunda para nem ter chance de jogo. O Palmeiras tinha até a vantagem de o Corinthians jogar sem o Garro, não aproveitou. Faltou um pouco de Vitor Roque, que ficou bem encaixado na marcação do Corinthians. Então, hoje a gente tem que elogiar o sistema defensivo do Corinthians. Hoje, pela primeira vez, eu consegui ver um jogo inteiro desse lateral esquerdo novo. Então, vocês saíram do nota 2, 3, que tinha pelo menos já desses 3 jogos aí, um nota 6, 6,5. Então é um cara bem mais seguro, marcou muito bem o Estevão lá, a própria quando o Estevão passava dele, tinha uma dupla marcação, tinha uma, como se diz lá, quando o Sobra, assim? cara é uma sobra. Na Então o sistema cobertura. defensivo, hoje o Ramon conseguiu encaixar bem, então é esperar o segundo jogo. Tem muito tempo e você dá uma brochada aí para o segundo jogo. Gostaria que já fosse agora, já para acabar logo e decidir, mas talvez para o Palmeiras seja bom para o Abel aí parar para pensar bem assim e realmente ter que ter um plano diferente aí para conseguir vencer o Corinthians lá na Neoquímica Arena lá. E tem que ganhar de 2-0, porque nos pênaltis eu não confio no time do Palmeiras, mas vendo toda a superstição por trás aí, 3 finais que o Palmeiras ganhou no tricampeonato paulista, veio perdendo o primeiro jogo e reverteu no segundo. Tudo bem que o segundo era na nossa casa, mas não importa. O resultado era derrota no primeiro jogo e vitória no segundo jogo. E assim vai ser. O Palmeiras vai comemorar o tetra histórico lá na casa dos Gambás, sem Richard Rios no campo, por favor. E você, Garça, discorda da avaliação do Boim? Não, eu acho que até o Boim falou bem aí do que foi a parte do
do Palmeiras e do Corinthians. Eu vou me ater mais à parte do que eu entendo que o Ramon realmente hoje começou com um time melhor, né? O Garro ele teve que poupar, o Garro realmente está com algum problema no joelho, então não está podendo jogar. E então ele colocou o Carrilho para fazer essa ligação ali como um meio armador, realmente. No começo do jogo deu para ver nitidamente. Tinha posicionado lado a lado ali o Ranieri e o Martinez, e centralizado ali na frente, fazendo essa ligação, o Carrilho. E que jogador, né? Vamos combinar que o Carrilho é um baita jogador. Mudou de opinião, né, Boi? Nossa, faz meia dúzia de vídeos aí que o cara tava... Se você botar os 3 vídeos atrás, fala que o cara era o pior jogador do Corinthians. Cara, eu vou atrás desses vídeos. Eu tô esperando vocês mandarem o vídeo. Posso continuar? Vou editar, fazer editar esse vídeo com aquele lá, igual o Big Brother faz lá, o replay. Eu mandei para escutar, não tem problema, tá fácil. Tá fácil, esse aí tá muito fácil. Quero ser aí como Carrilho, um baita jogador. Para mim foi o melhor em campo. Foi dado pro Yuri Alberto como melhor em campo, mas eu acho que o Carrilho merecia ganhar como melhor em campo. Num lance do segundo tempo, ele ganhou do meio, se eu não me engano, acho que foi do Richard Rios, que ele deu um tapa abrindo pro Yuri Alberto, que o Yuri Alberto correu sozinho com o Memphis no meio e acabou errando o passe. Certeza ali, que foi do Rios. Bem possível que preciso nem procurar. Mas eu quero citar também esse posicionamento do Ramon, achei muito bom, mas ele mexeu bem na saída do Martinez. Eu achei que o Martinez começou muito bem, marcando bem, mas naquela construção de saída de bola ele não consegue. Então, o Rian entrou no jogo muito bem, melhorou a saída de bola, a qualidade no passe, a marcação para apoiar ali o Andileri do lado esquerdo, para a marcação do cima do Estevão, porque não tem nem como não marcar, não tem uma cobertura na marcação. Então, achei que realmente foi muito bem ali. Mas a hora que ele colocou o Charles, me deu aquele receio de ser o Ramon que entrega os jogos decisivos. Ele fez a parte dele, né? O Charles, ele entra, ele não consegue jogar, ele não dá um bote, ele não marca, ele não apoia. Enfim, mas como um todo, o Corinthians foi muito superior ao Palmeiras, no sentido de dominar o jogo. Eu acho, porque não sofreu defensivamente, Boi. Algumas bolas cruzadas o Corinthians não sofreu. O Palmeiras ficou circulando bolas ali, cruzando uma bola ou outra. Teve alguns mas não dá para falar que foi superior. Foi muito superior ao Corinthians, ao Palmeiras. Eu acho que não. Eu acho que foi. Era jogo para empate, o Corinthians numa bola. Nos primeiros 15 minutos o Palmeiras conseguiu ter um jogo melhor ali, foi mais à frente. O final do primeiro tempo inteiro o Corinthians foi melhor e durante o segundo tempo inteiro também foi. Os últimos 10 minutos que teve uma bafa. Mas enfim, o que importa é 1-0 na Casa dos Porcos. Só para ficar claro, em todos os jogos lá na Arena Porco, no Allianz Parque, foram 6 vitórias do Palmeiras, 5 empates e agora 5 vitórias do Corinthians. Então tá bem equilibrado lá, mostrando que é praticamente a nossa casa lá, o Allianz Parque, né? E você, Roger, o que você achou desse primeiro confronto aí da final? Cara, eu vou te falar que atualmente o futebol ele só dá 2 sentimentos, ou raiva ou alívio, né? Então eu não tenho um sentimento diferente. Faz tempo que eu não sinto alegria e tal, então foi muito bom poder ver, porque eu acho que me deu alívio no meio da semana ver que o Corinthians estava se encaixando, né? Voltou, na minha opinião, jogou bem no meio da semana. Então, por mais que vinha, o Boi comentou, vinha uma pressão da eliminação, concordo, tem que pressionar mesmo o time grande, com o orçamento que tem, não dá para ficar na Sul-Americana ano após ano, um time desse tamanho é ridículo mesmo. Então, eu entendo o aspecto de pressão, mas eu também acredito que, falando por mim, né? Não posso falar pela torcida toda, mas que a torcida, eu imagino que deve ter percebido que o Corinthians fez um bom jogo. Então, acho que a pressão deu uma aliviada nesse aspecto, por mais que tenha sido eliminado, caiu atirando, vamos colocar dessa forma, né? Então, por mais que tenha pressionado, acho que a pressão não era tanto. Eu já acho que quem entrava pressionado era o Palmeiras, porque sabe que é difícil ganhar do Corinthians e Itaquera. Assim como o Corinthians sabe que é difícil ganhar do Palmeiras no Allianz, né? Então, a obrigação do resultado era toda do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras tinha que fazer um bom resultado, a ideia era fazer uns 2-0 para ir com um confronto decidido para o segundo jogo, e estava em casa, então, assim, e vinha já de uma pressão de arbitragem, de tudo que aconteceu, enfim. Então, acho que a pressão caiu muito sobre o Palmeiras, e agora a pressão, na minha opinião, reverte. A pressão é toda do Corinthians. Eu acho assim, o Corinthians ser campeão agora, na minha opinião, meio que não faz mais que obrigação. Cara, você joga pelo empate em casa. Então você tem que ser campeão. Então você só pode ser campeão, é o que eu costumo falar. Então, assim, a menos que, claro, que não tem um erro de arbitragem grotesco, uma coisa que desvia o foco. Então o Palmeiras vindo como franco atirador ainda me preocupa. Eu ia até falar assim, qualquer outro time, né? Acho que são 16 times que jogam Paulistão, os outros 14, se o Corinthians fosse enfrentar na final nessa condição,
ganhou de 1-0 fora. Podia ser o Santos, ganhou de 1-0 fora no Morumbi. Poderia ser qualquer outro time, né? O Red Bull. Na minha opinião, o campeonato já teria acabado. Só tem um time que, na minha opinião, tem força para reverter esse resultado, e é o Palmeiras. Né? Ele já mostrou muitas viradas aí nos últimos anos. É um time forte, um grupo que sabe jogar decisão, enquanto o Corinthians, quando chega no jogo decisivo, o histórico recente que a gente tem não é esse aproveitamento. Então, eu acho assim, por mais que, na minha opinião, a obrigação é do Corinthians, o jogo é bem parelho do jogo de volta. Falando do jogo agora, especificamente, eu queria destacar também a partida do Mateuzinho. Cara, na minha opinião, ele jogou demais, não só pela bola que ele salvou ali, que já tinha passado. Nossa, aquele lance foi bom. O Veiga bateu bem, tirando do... O Veiga achei um pouco muito recuado, cara. Eu acho que foi muito recuado, mas na chance que ele teve, na hora que ele pisa na área, que é onde, na minha opinião, ele é mais perigoso, ele cria uma oportunidade ali, já tinha batido o Hugo, e aí o Mateuzinho salva, e o Mateuzinho salva ainda uma outra, se não me engano é o Facundo, que vai finalizar num cruzamento do Estevão. Você não consegue puxar a marcação de uns 2 ou 3, cruza o Facundo entrando sozinho, cara. O Mateuzinho, que tá lá na direita, vem e fecha no meio da área também. Então, eu queria destacar, fez uma partidaça. Para mim, foi, junto com o Carrillo, os 2 melhores em campo hoje, né? Claro que o craque sempre acaba sendo o que faz o gol, tem que ser premiado e tudo mais. Em relação ao Ramon, eu entendo o que vocês colocaram, de que talvez ele tenha acertado o sistema defensivo, mas eu começo a me perguntar se talvez eu tenha sido duro dele não ter tido peça até então, cara. Porque do momento em que a gente tem a Angileri, melhora o Corinthians, cara. Sabe? Então, assim, hoje no futebol, que é tão disputado nesse alto nível, né? Ninguém tá falando de campeonato mais baixo, cara, onde um detalhe como esse faz a diferença. Cara, eu de verdade acho que esse Corinthians de agora não teria perdido de 3-0 o primeiro jogo, por exemplo, sabe? Eu acho que faltava mesmo peça. E você não tem nenhum titular, não é uma coisa que você não tem reposição, né? Que às vezes a gente faz crítica aos elencos, fala, saiu um e a reposição não é altura e tudo mais. Cara, o Corinthians não tinha lateral esquerdo, igual o Boni comentou, a gente sai de um lateral nota 2 para um lateral nota 6, e aí também minha dúvida é, a gente estava sendo injusto ou também não tem qualidade nenhuma? O Ramon só fez o óbvio agora que ele tem um lateral e também não tem qualidade no trabalho dele. Enfim, vamos ver no próximo jogo decisivo, que é onde me assusta. Eu, desde antes, porque na verdade comecei a pegar esse ranço no jogo com o Racing, que acho que dava por eles ter desclassificado na Sul-Americana, e eu comecei a observar isso como o Corinthians vai mais jogo decisivo. E acho que nenhum jogo pôs tanta pressão no ombro do Ramon quanto decidir em casa, podendo empatar com o maior rival, no maior clássico que existe, tentando evitar um feito histórico na nossa casa, cara. Então, assim, é pressão que ele vai ter no ombro dele, mas se tem algum momento que o Corinthians pôde equilibrar, foi agora. Então, fiquei bem feliz. O Corinthians, há muito tempo, vinha, nos últimos 5 anos, eu venho falando assim, o Corinthians entrava para perder de pouco do Palmeiras. Já nos últimos 3 derbys, né, a gente já talvez de 2 vitórias, um empate, o que mostra, na minha opinião, que estamos saindo. Tá sabendo jogar contra o Palmeiras. Não, e tá saindo aos pouquinhos do que aconteceu com o Duílio, cara, sabe? Daquela desgraça que o Corinthians estava nos últimos 5 anos, eu espero que esteja... tem qualidade também para jogar. É só saber para jogar. A gente não tá supostamente lavando dinheiro com um jogador bagre custando milhões ali, sabe? Não, os caras jogam. E sobre o Ramon, eu acho que realmente ele tá agora meio que a faca e o queijo na mão tava do Palmeiras, agora a gente passou pro Corinthians e principalmente para a mão do Ramon, porque ele sabe, eu acho que mesmo com essa vitória no Allianz, se ele perder o título na Neoquímica, eu acho que agora não tem como ele se manter no cargo. Então ele sabe, eu acho que concretizar esse título aí é garantia de emprego também dele. Se perder em casa, mesmo que for um jogo difícil, que seja nos pênaltis, tudo, não, para mim ele não se sustenta. O problema do Ramon é que ele vem ganhando sobrevidas, né? Ele teve a final do Corinthians no Brasileiro ano passado, foi mais ou menos isso, aqueles jogos decisivos, aquele empate com o Inter que estava vencendo, ele estava muito pressionado naquele jogo. Empatou de uma forma muito boa em casa, tomou um gol no final aleatório, mas o time dali cresceu. O jogo contra o Palmeiras, que ganhou também no ano passado, deu a sobrevida dele para dar mais um tempo, então parece que ele vai nessa de sobrevida. E hoje, de novo, se ele tivesse tomado uns 3-0 em casa, eu acho que dificilmente ele estaria até no segundo jogo. Se tivesse tomado hoje do Palmeiras uns 3-0. Então, assim, ele vem nessa de que o time encaixa bem, aí ele consegue mais alguns jogos. Eu continuo com a opinião de que
ele não é um técnico para que vai ficar no Corinthians 3, 4 anos, como o Abel, por exemplo, mesmo que não ganhe tudo que o Abel ganhou, mas faça um trabalho longo. Eu acho que o Ramon não é esse cara. E eu de verdade, se a diretoria entendesse assim também, eu acho que é interessante uma mudança, porque se ele perde o Paulista, concordo com vocês, eu acho que ele é demitido. Só que se ele vence o Paulista, ele deve ser demitido, se isso acontecer, que deve acontecer, só no final do primeiro turno. Porque eu acho que o Corinthians não vai entregar tudo isso com o Ramon. Eu concordo com o que você falou, Roger, de peças. Eu acho que realmente a lateral esquerda a gente não existia. Se tivesse o Bidu hoje jogando na lateral esquerda, seria muito diferente o jogo. Muito. Seria muito diferente. Então, eu até concordo com questões de peças, mas é complicado. Eu acho que ele, querendo que você falou de jogos decisivos, ele inventa alguma coisa. Hoje ele inventou. Hoje ele vai entrar 3 zagueiros para jogar feijão e deu certo. Inventou no segundo tempo ali um Charles, sendo que tinha Bidon e Alex Santana no banco. Mas ok, ele gosta do cara, vai fazer o quê? Mas... E não gosta do Bidon, né? Bidon virou... Então, entrou bem o Bidonzinho, hein? Bidon entrou bem, o Rian entrou bem. E outra, vocês não preferiam, já que o carro não vai, que entra com o Thales do que com o Romero? No Aliança, não. Se fosse em Itaquera, sim. No Aliança, eu preferia um cara que recompõe mais. O Romero, eu de verdade acho ele muito importante pro Corinthians. O que ele entrega pro Corinthians em si, eu acho o Romero muito, muito bom. Mas hoje, quando ele começou a cansar, que bom que o Ramon foi e tirou e colocou. Isso... Ele teve essa percepção rápida. O Romero deu 2 piques e morreu no segundo tempo, ali na metade do segundo tempo. Ele trocou. Mas, realmente, talvez fora de casa, a entrega dele é muito maior que o Thales. O Thales em casa vai jogar muito melhor. Então, no próximo jogo, talvez, dependendo de como for, ele entre com o Thales. Vamos ver. Mas eu queria agora só perguntar, para a gente não ficar só falando Corinthians, 2 pontos. Eu senti o ataque do Palmeiras penso, porque não tem muito como ser diferente. Você tem o melhor jogador do Brasil na sua ponta direita, é difícil não procurar dar bola no moleque, toda bola nele é perigosa, mas, por exemplo, o Facundo podia tomar uma água de coco ali, né? Ele aparecia pouco, meio penso. Facundo foi mal hoje, não conseguiu jogar, nem fazer aquela... que eu tô vendo nos últimos jogos, que ele tem se aproximado um pouco mais pelo meio com o Rafael Veiga, para não deixar tudo nas costas do Veiga. Então ele tem caído bastante às vezes pro meio, então ficou bem isoladão lá na ponta. Não gostei do jogo do Facundo. O próprio Veiga, igual você já citou também, ficou bem escondido, não conseguiu render. Ficou penso, você achou também? Então o Palmeiras não teve, só o Estevam lá era o desafogo lá para tentar criar alguma jogada, até criou, as melhores chances vieram quando ele conseguia passar da marcação do Corinthians, mas a marcação estava bem encaixada e foram poucas as oportunidades que ele teve. E até ia comentar o Felipe Melo. Você acha que o Rios tentou dar um toque de letra? Sim. Ou não? Ou só rebateu nele? A dúvida eu estava vendo os caras debatendo. É ridículo. E vocês não podem falar que faz quanto tempo que eu reclamo dele, hein? O pior é que eu gosto dele, cara, mas vai ser um monte de palmeirense que gosta, mas, cara... Eu, como corintiano, adoro ele. Então, adoro é igual eu tava falando com meu irmão hoje, tipo, então tem que falar, você é volante, caralho, você não é meia. Você quer jogar de meia? Então disputa a posição com o Veiga. Você tá jogando de volante. Você sabe o que é jogar volante? Você não pode perder a porra da bola, senão dá gol pros caras. E não, e ele continua. Mas isso é o Abel? Isso não é o Abel que tem que resolver? Não, então, pra mim o Abel tem faz isso. Pra mim o Abel tem protegido ele um pouco, tem colocado muito. Pra mim hoje o meio campo é Aníbal e Emiliano, e com a chegada do Evangelista é o Evangelista aí eu jogaria com o Evangelista, mas eu não vejo o Abel fazendo isso tão cedo. Pra mim ele não tem por que ser grato ao Aníbal, ao Rios, né? O Rios então, não foi eu também não acho, mas eu vejo ele apostando bastante no Rios, assim. Ele é virou um cara de confiança parece, né? É o que eu sinto, mas... Alguma chance de forçar para tentar vender? Será? Nossa senhora! Não, uma ordem de botar para tentar vender, sabe? Não, acho que o Palmeiras não precisa disso. Não precisa disso. Daria graças a Deus se vendesse. Levaria no aeroporto e abraço, mano. Porque dá desespero ele ver jogar, por mais que ele acerte uma ou outra jogada, faz um gol ou outro, mas no que precisa fazer mesmo, que é marcar, que é não deixar tomar gol besta, ele é o que mais faz isso, pelo amor de Deus. Eu tô com uma raiva dele tremenda, cara.
E o Vitor Roque nesses 2 jogos, assim, de verdade, o que você... Eu vi hoje o jogo inteiro, óbvio, mas você já viu outro jogo contra o São Paulo. O que você acha que o Vitor Roque é essa Coca-Cola toda mesmo? Eu acho que é muito cedo para falar. O que ele tem de histórico para mim é o 9 que o Palmeiras queria. Para mim foi uma super contratação acertada. Gostei muito do primeiro jogo. Hoje ele estava muito encaixotado, assim, não teve chance, difícil. Mas você vê que ele briga, ele corre. Teve uma jogada lá que ele ganhou na girada lá do Torres e partiu para cima. Era para ter cruzado e aí tentou bater lá, perdeu a passada. Então, eu acho que assim, falta entrosamento ainda. Então, quando encaixar no time, eu torço muito. Pena que não vai ser com o Estevão, né? Que vão ser poucos jogos que ele vai ter que encaixar, mas aí vem Paulinho para encaixar com ele. Ainda Paulinho tem joga uma o segundo leve jogo? esperança do Felipe Anderson, sei lá, alguma coisa. Nossa. Mas a esperança vai ser neles dois, Paulinho e Vitor Roque. Então o Vitor Roque não é para analisar agora. Para mim, ele mesmo sem entrosamento é melhor que o Flaco, então tem que jogar com ele mesmo, porque ele é diferenciado, acho que todo mundo já viu isso, e pode fazer uma jogada lá que decida o jogo, então tem que jogar com ele. Mas o Corinthians hoje conseguiu encaixotar aí lá que ele não teve praticamente nenhuma chance clara, nem mais ou menos, né, de concluir, a não ser essa daí que ele criou a jogada lá e disparou sozinho. E foi isso. Continuou, para mim, acertado, assim. Vitor Roque é a esperança do Palmeiras aí de ter um ataque bem mais produtivo do que foi esse último ano aí, inclusive. O que eu ouvi falar também que eu ia perguntar para vocês é se vocês acharam que o Everton falhou. Não, pô. Eu acho que não. Felipe Melo falou que era uma bola defensável na Sport Ele TV. pegou no contrapé, cara. Achei que ele Então, ia bater no campo aberto ali. Eu acho que é um lance que a gente tem que dar bem mais méritos pro atacante, né? Que fez a jogada, o Yuri fez a jogada O e Memphis também bateu jogou lá no bem hoje, hein? chute Cara, como ele seco. acelerou aquele meio campo ali, o Memphis hoje. E aí ele achou o passe bom ali. E o Yuri é mais aquela fase iluminada, quando o cara tá confiante, assim, de acertar o chute. Assim, defensável acho que não é a melhor palavra. Acho assim, se ele pega, era um milagre, sabe? Desses que... E o Everton já fez milagres. E talvez... É o que eu falo, às vezes a cobrança do Everton é tão alta porque ele já entregou um nível absurdo e tudo mais. Mas não acho que, na minha opinião, o Everton vem esse ano altíssimo nível. Eu só quis jogar, porque eu também não achei nem um pouco. Não achei, não. Eu também não achei falha, não. Uma bola muito, muito rápida, rasteira. Ela passou no meio, acho que de 1 ou 2 zagueiros, meio que estava encoberto. É porque o atacante faz aquela, ele ameaça chutar e abre, ameaça chutar. Você não sabe que momento vai vir. E aí tem 2, 3 caras na frente, ali é difícil ver. E ele bateu seco, assim, né? Nem preparou muito e pá. Não, foi muito Mas tem o jogo da volta aí, bem difícil. E aí, já era? Como que você tá? Tá Corinthians é favorito, mas eu vou me basear nessa superstição, na mística aí do time da virada. Já demonstrou isso nas últimas 3 finais. E no Deus Abel, né, que sempre tem um plano. E os planos dele são muito bons. Então, É que as três finais foram em casa, né? Faz muita diferença. Palmeiras. Os outros 3 jogos que ele virou foram sempre no Allianz, né? Sei. Não, só isso, né? A primeira, última virada fora de casa. É isso que eu falo. Para esse título ficar ainda mais marcado, então o roteiro... Eu nem tinha pensado nessa no roteiro. Na virada, né? Que eu tinha escrito. O Garça foi embora, mano. O roteiro é Oscar, de novo nós vamos falar disso. Então, porque o roteiro ganhou um capítulo ainda mais emocionante agora, entendeu? Para ficar com um final ainda mais surpreendente. Cara, campeão é campeão, não tô discutindo. Por mim, eu não queria nem estar enfrentando o Palmeiras na final, queria ter um adversário mais fácil. São Paulo, né, no caso. Querendo ou não, o Palmeiras é tricampeão, mas pegou um Santos na Série B na final e pegou o Água Santa na final. Então, assim, de longe é mais difícil você encarar um time grande, decidindo fora. Faz muita diferença, né? Então, quando falar, é a virada, mas não é essa facilidade que era. E azar dos adversários. Quem mandou perder para Água Santa, quem mandou perder para São Bernardo, azar dos adversários. Os rivais estavam lá participando. Exato, não foi uma...
Então, mas faz muita diferença. Que nem eu falei, cara, o Campeonato Paulista, quando chegam os 4 grandes na semifinal, é Paulistão. É um negócio para mim impressionante. E mais um ano, né, cara? E por fim, eu só queria acrescentar mais isso, já podemos encerrar. A diferença que faz você poder decidir em casa, tudo mais, na minha opinião, cara, é muito relevante você fazer campanha, levar a sério essas primeiras fases, cara. Porque enfrentar o Santos fora não ia ser. O Corinthians, na minha opinião, passou com certa tranquilidade. O Palmeiras, por mais que tenha tido polêmica, que seja pela pressão da torcida, também, cara, faz muita diferença decidir em casa nesse momento, ainda mais nesses jogos únicos, cara. Então, a gente pegou as quartas de final, nenhum grande sofreu, porque tudo decidiu em casa. Então, o Paulistão, alguns anos, porque eu sempre vinha comentando isso, a raiva que me dava de como o Palmeiras levava a sério a primeira fase do Paulista, e aí na hora que ia para a decisão, ia com a vantagem, então ficava mais fácil o caminho, né? E aí eu vejo agora como tá fazendo diferença para o Corinthians, então muito bom, espero que dê tudo certo. Em relação ao favoritismo, eu acho, antes de começar, eu colocava uns 60-40 para o Palmeiras, né? Mas agora acho que já tá uns 55-45 para o Corinthians. 60-40, fácil. Corinthians. Já era. Corinthians campeão. Filho da puta. 2-0. Vou encerrar aqui. Deixa eu sair fora. 2-0, Corinthians. Me cobrem no próximo vídeo. 2-0. 2-0 pro Palmeiras, é o meu placar. É isso. Então, pessoal, antes de encerrar, só. Mas eu acho que o Corinthians vem para empatar, hein? Não vai fazer um jogo para empate. Pode ser. Não vai sair. Por isso que o Palmeiras tem que vir com sangue nos olhos e achar um gol, que aí... Assim, faz um gol cedo, 20 minutos, tá vivo, vamos. Então. Não tem que ir tentando jogar, aí vai ficando todo mundo nervoso. Tem que já vir para arregaçar, cara. Ah, não, mas vir na loucura também acho que é o que o Corinthians vai querer, cara. Acho que eles não vão, não é boa, não. Vir na loucura e Itaquera, daí vai ser amassado, na minha opinião. Palmeiras é forte, cara. Palmeiras é um time chato, cara. Marca muito bem. Acho que se fosse colocar uma característica do Palmeiras, é chato, cara. Marca muito, morde o tempo todo. Então, mas antes tinha jogadores mais decisivos, né? Agora, você vê, antes a própria bola parada do Palmeiras era muito mais perigosa. Hoje não consegue acertar um escanteio, então... Acho que uma mudança na comissão técnica seja necessária. Já, o Abel não bate escanteio. Já não tá legal. É senhor para assumir a seleção no lugar do Dorival, né? Porra. Aí, beleza. Fica com os 2 cargos aí, eu sou a favor. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram nossas opiniões aqui do pós-jogo. Quero pedir mais uma vez, encarecidamente, não esqueçam o like, ativar o sininho aqui, se inscrever no canal e principalmente, pessoal, comenta. Pode cornetar o porco, pode zoar, tá chegando a hora, só não vai me zicar esse título, hein? É isso, pessoal. Um grande abraço e valeu. Pede pro Richard Rios ficar lá na Colômbia e nem voltar, maldito. Abraço, gente. Curte aí. Abraço.